honrado e glorificado. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Quero deixar para vocês hoje, no Provérbios, no capítulo 9, o versículo que já foi falado, né? E diz assim, versículo 16, quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabe que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ou seja, convite para o pecado não é nada mais, nada menos do que adocicado, do que prazerosos, né? São agradáveis ao paladar, mas quando desce para o nosso interior, quando vem para as consequências, um pecado que talvez dure 10 minutos de uma cama, numa cama com uma mulher ou com um homem que não é teu, traz consequências terríveis para toda uma geração. Isso o pecado de adultério. Uma caneta que se compromete como um fiador, num contrato, numa parceria, numa sociedade, traz dividendos negativos, traz morte e sofrimento para toda uma casa e toda uma família. Traz adoecimento para os filhos, rouba a prosperidade de uma família. Então, que hoje nós possamos refletir que uma ação impensada, seduzida pelo caminho de um tolo, é capaz de nos levar para a morte. Então, é preferível ficarmos distante dos tolos, deixar que os tolos fiquem com raiva de você, da sua família, da sua tomada de decisão, mas ser sábio e viver uma vida de paz, em obediência, em santidade, se santificando, do que seguir os tolos e achar o caminho da morte. Que Deus abençoe quem vai transbordar e que hoje seja um dia de grande estratégia do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos nós. Beijo grande. Amém. Que palavra poderosa nessa manhã. Pode ser agradável, viu? Pode ser agradável, mas fique longe, fique distante. E é com o coração cheio de alegria, mas muita alegria, que eu tô doida para ir para esse lugar, tô doida para andar naquele gramado, montar no cabrito, sim, eu quero. Vem para cá, minha amiga, minha irmã de sala, minha irmã que o Papai do Céu me presenteou com grande amor. Vem para cá, Maí Sauí, não é a Maí Sachuí, hein? É a Maí Sauí. Minha irmã, fique muito bem à vontade, você sabe o quanto que essa sala te ama, quanto que essa sala te respeita e o quanto que você é preciosa para mim e para papai. Então vem para cá, Maí, fica muito bem à vontade, viu? Bom dia, graça e paz. Eu agradeço a Deus esse momento, esse privilégio de estar transbordando o que Ele tem feito na minha vida. Bom dia a todos novamente. Eu quero agradecer a todos pelas orações que eu sempre peço. Não sei se às vezes eu volto para agradecer, mas eu conto para tanta gente que eu não sei para quem que eu contei. E mesmo as orações que eu não pedi, muitas vezes vocês falaram, direcionado pelo Espírito Santo, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um, e a Deus em primeiro lugar, com certeza, né? Que Ele põe palavra na boca de vocês para me abençoar. E é por isso que hoje eu posso estar aqui, nessa caminhada, que começou há 1 ano e meio aqui no Transbordo, e tem feito muita diferença na minha vida com o estudo das palavras. E eu quero deixar aqui, porque no capítulo de Provérbios 9, tem aqui a passagem que fala assim: vocês, inexperientes que vivem uma vida confusa, venham ao meu banquete. Aí um pouquinho mais para frente. Abandonem sua vida confusa, tenham bom senso, venham conhecer a vida que faz sentido. O dia que eu aceitei o convite da Dani para vir para o estudo da palavra, foi isso que aconteceu. Por mais que eu conhecesse o Senhor, eu ainda ficava meio confusa, misturava tudo, fazia terapia com a pastora Rosi, e ela me ajudou muitíssimo na direção do meu conhecimento com Deus, como pessoa, como mulher, como profissional, como filha, em todas as áreas. Eu louvo a Deus por isso. E como o livro da Mônica fala,
na folha, né, 47, aqui na página 47, isso tem acrescentado em nós maturidade cristã, desenvolvimento pessoal, enquanto aprendemos sobre os princípios de honra, estima e amor ao próximo. É tudo isso. Se eu parasse por aqui, mas eu vou entrar em alguns detalhes, né? Isso tem feito muita diferença na minha vida, esse estudo. Como diz ontem a madrinha Ana, o que você aprender, faça nem se for meio passo. Por quê? Porque a importância de você estar estudando a palavra é esse direcionamento que vem todo dia em doses homeopáticas. Às vezes parece uma dose cavalar, né? Porque tem hora que bate de frente assim e você fala, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu preciso mudar, né? Tá aí a chave. E às vezes você fala, como? Com estudo todos os dias, a gente vê que se você falar assim, eu vou colocar em prática, porque se Deus falou, o Espírito Santo falou, ele revelou, ele te tocou, ele vai fazer a diferença, né? Ele vai fazer ter um resultado que você vê que realmente para de ter essa vida confusa, não fique perdida, vem cá que eu vou te mostrar que cada passo que você der, né, você vai ver um novo horizonte, um horizonte muito melhor, né? Não que a gente não né, esteja passando por situações, ainda não esteja vendo tudo às claras, mas é um passo com confiança na presença do Senhor, né, assim, baseado na palavra. E eu até fiz mais ou menos aqui algo, aí ontem eu estava escrevendo, porque a Mônica me coloca na fogueira, e aí eu quero, né, assim dizer para vocês, que eu estou assim, numa casa como uma reforma dentro de mim. Cada cômodo, assim, Deus já visitou, mas Ele está reformando. Tem lugar que Ele está quebrando parede, tem lugar que está levantando, trocando as janelas, colocando grades, né? Então, Ele está trabalhando em várias áreas na minha vida, né, assim, em relação aos meus filhos, em relação aos meus familiares, ao meu esposo, a vida financeira, o amor ao próximo, assim, né? Aprendendo a honrar, a amar o próximo, a cuidar dos órfãos e da viúva, né? Então, assim, ou do viúvo. E isso tem sido, assim, um direcionamento de Deus que tem me deixado deslumbrada com Deus, porque quando Ele prepara, Ele só quer que você vá e faça. Está tudo pronto. O que Ele precisa é de um instrumento aqui para que faça a vontade dEle. Né? Porque ele já fez, e se ele não te usar, ele vai levantar outra pessoa, quem vai perder é você, né? Então, às vezes a gente até pensa, mas eu vou ter que perder tempo com isso, será que eu vou dar conta? Deus, ele vai fazer multiplicar o seu tempo, as suas condições em todas as áreas para estar fazendo isso. E eu quero dizer algo que, né, sobre essa reforma na minha casa, no meu templo do Espírito Santo, essa igreja virtual, para quem, né, assim, já participa de uma igreja concreta aí fora, que participa toda semana, eu não tinha isso. Então, para mim, essa igreja, como às vezes o inimigo fala, que tudo que é virtual não é de verdade, mas as consequências vêm materiais, né, do pecado, as consequências ruins. Essa igreja virtual, para mim, ela é muito mais que real e concreta, porque todas as bênçãos têm se materializado na minha vida através dessa igreja. Vou fechar aqui, porque senão... Quanto a honrar marido, o sogro, o meu pai, acabou indo para o meu pai. Quem viu o meu segundo transbordo, lembra sobre o meu episódio, o meu primeiro, sobre o perdão com o meu pai. E o dia que aconteceu isso mês passado, né, no estudo não dá para contar, e teve outras pessoas que estavam, né, assim, falando, né, assim, outros testemunhos que foram muito edificantes para a minha vida. Mas quando eu dei o meu primeiro, né, transbordo aqui, foi sobre o perdão com meu pai e como liberou minha vida em muitas áreas. O segundo foi sobre honrar o meu marido. Aí depois, nesses tempos para cá,
né, a compra do sítio, tudo, como isso é assim, né, assim, desatou muitos nós, né, assim, e Deus liberou, porque eu tenho aprendido hoje que a unidade, eu e meu esposo, como Deus faz a diferença. Gente, eu vou contando assim e eu vou pegando os ganchos, porque eu não consigo colocar na sequência, tá? Mas o Espírito Santo, ele é especialista em colocar em ordem para vocês. Até esses dias a pastora falou: tira um momento para você e seu esposo, porque eu tenho 4 filhos, tenho tia, tio, que sempre vem aqui. Então a casa nunca está, né, vazia final de semana. E a gente trabalha durante a semana, final de semana a gente trabalha mais na roça e ainda recebe, fica aquela coisa assim. Mas o tempo nosso realmente nunca nós tivemos, e nós temos aprendido isso, e eu estou aprendendo, obedecendo a autoridade da pastora, assim, dando os caminhos, as dicas de como reconstruir algo, né, uma vida totalmente, né, firmado na palavra, em obediência. E a obediência está, né, tá fazendo a diferença, porque às vezes eu ficava, será? Vou falar isso para os filhos, né, que não vêm aqui? É algo que eu não, eu, eu tive muitas idolatrias na vida, né? Marido, casamentos, filhos, e Deus vem assim falando: me adore, eu em primeiro lugar, eu sou o teu Deus, e quando eu faço isso, o Senhor tem honrado de uma maneira tão grande. E o dia que nós ficamos sozinhos aqui, nós fomos trabalhar, né? Porque o nosso amor, principalmente do meu marido, é em serviços, né, que a gente demonstra. Ele se sente amado quando eu ajudo ele, assim, lá plantar algo, cuidar do cabrito, cuidar das galinhas. E a galinha botou, né, o primeiro ovo. Antes de ontem botou o segundo. Então nós estamos assim muito felizes, né, com o resultado. E aí o dia que nós ficamos a sós aqui, nós demos uma limpada. Eu até comentei com meus filhos, parece que tinha 10 homens ajudando. Nós fizemos, sabe, umas limpezas que aonde assim fluiu tão bom, sabe? Foi assim, tão assim, olhando o resultado, você fala, parece que 10 homens trabalharam aqui, e não só eu e meu marido. Então, é algo inexplicável a unidade quando o marido e a mulher se unem, né? Dessa maneira. Sem contar que nós tivemos o nosso momento de sentar na grama, como eu falei para a Mônica, de ver a lua subindo no céu. E esse tempo foi muito bom. É um memorial para os filhos, como a pastora falou. Eu falei, isso é muito forte o que ela falou. Então, eu tenho aprendido muito nessa área, né? E não vou dizer que antes disso eu não tive, né, assim, momentos de falar como está difícil amar esse homem estressado, né? Mas Deus falou para não, né, que não era minha obrigação amar, era minha obrigação respeitar. É ele que, né, Deus manda ele amar a esposa. Então, né, como Cristo amou. Então eu falei, é por aí, eu só preciso honrar e eu preciso querer estar junto e fazer que Deus faça. Em relação ao meu sogro, uma pessoa idosa, ele é deficiente visual. Eu agradeço as orações, né, por causa do tombo que ele levou, mas graças a Deus ele já estabeleceu, sabe, já está bem, anda com um pouquinho de dor. Acho que deu mau jeito, não foi nem a pancada. Mas como a gente não sabe, porque ele também não deixa ver, tirar a roupa, tem vergonha, é uma situação meio complicada. Mas é assim, eu até pedi oração porque eu não pude trabalhar e aí eu fiquei meio apavorada, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor está trabalhando em cada situação dessa, Ele está me provando, porque coincidentemente, naquele dia, a pastora, no dia seguinte, o dia seguinte, ela me pediu para que eu levantasse a ajuda, até eu fiz o vídeo para vocês, o áudio, mas um dia anterior eu tinha o contato do rapaz em relação a essa família aqui na saída do condomínio, que perdeu a mãezinha, né, para quem não sabe, e quando eu comentei com a pastora, no sábado anterior, eu comentei só como assim, o que eu poderia fazer?
e ela tem me ensinado muito. Ela entrou de cabeça, sem olhar, veio para cá, trouxe cesta básica e está me ensinando. Eu só vou seguindo essa pastora, porque ela tem uma atitude de fazer, de amar, de colocar em prática. E é muito bom andar com pessoas assim que faz para o reino, e a gente vai aprendendo e que dá resultado, sabe? Porque antes eu ficava muito, e se não der certo? Aí eu vou entrar num buraco e eu não vou conseguir sair porque eu não tenho experiência nisso, mas ela tem ensinado, ela tem, com as atitudes dela, tem sido assim uma bênção, né, para a minha vida. Eu estou aproveitando esse tempo o máximo. E eu lembro até que na quarta-feira eu estava aqui, ou na terça-feira de manhã, antes até do meu sogro cair. Eu estava com o contato do rapaz, eu falei, olha, você está precisando de alguma coisa, né? E eu ia falar, o que você precisar, pode falar. Mas aí eu falei, não, vai que ele vai, né, vai pedir alguma coisa que eu não possa, né? Eu não tenho essas condições de estar ajudando assim também, né? Eu posso estar, mas eu não sabia como ajudar. Daí a pouco o irmão Clifton manda uma mensagem, irmã, olha, nós recebemos uma bênção aqui, eu estou te ajudando aí em prol da família, porque eu tinha comentado que eu não estava bem num dia lá, que eu não entrei na sala, e aí ele sentiu de fazer essa doação. No mesmo instante, o Espírito Santo falou para mim, viu como que não é você que vai fazer? Né? Não, tá? Se não é baseado na sua estrutura, né, financeira que você vai ajudar, né, assim, né, porque Deus tocou, eu não pedi para ele. E aí foi aonde no dia seguinte a pastora falou, né, de estar pedindo em nome dela, e fluiu de uma forma tão assim natural. Eu pedi para o grupo, mas eu pedi para algumas clientes, para alguns familiares meus. E eles assim, sinceramente, eu fiquei assim, sabe, impressionada, que eu não esperava a ajuda que eles dessem, né, assim que deram. Eu achei assim, eu falei, Deus, como o Senhor faz? O Senhor está me ensinando. Obedeça, Maír, siga a orientação, vai por esse caminho, não é você que faz, está tudo pronto, como eu sempre ouço aqui, está tudo pronto, né? Ele só nos desafia. Ontem até eu estava ouvindo o estudo da Nayara, né, que ela fez. Eu ouvi um pouquinho, eu estava ali, eu não apareci que eu estava fazendo janta. Aí Deus tem nos desafiado a semear no mundo espiritual, em oração, na sala de quinta-feira, quando vocês me chamam para orar. Eu lembro da minha primeira sessão que eu fiz com a pastora Rose, que eu falei, eu gostaria muito de orar, mas eu não sei orar. Não sei, mas eu estou aprendendo. Eu estou sentindo que, assim, sabe, Deus tem falado, vai mais um pouquinho, vai mais além, abre a sua boca, deixa eu te usar, né? E ele tem desafiado a gente a semear financeiramente, o nosso tempo, em amor, em misericórdia, semeia, faça isso. É assim, gente, eu estou falando desse meu processo com Deus que eu estou amando, é a terceira temporada. Eu sei que terão muitas coisas. Eu louvo a Deus, né, pelas orações de vocês, né, assim, em relação ao emprego da minha filha. Ela precisa vir testemunhar, mas eu sei que ela virá com algo assim, porque ainda, né, quer contar mais. Mas Deus também tem dado vitória. E essa, né, embora os filhos tenham lutas, mas eu sei que Deus está cuidando, eu confio. E em relação ao meu pai, só para poder encerrar, porque o tempo voa aqui. Quando eu vim, né, contar para vocês que eu tinha pedido perdão para ele, que tinha feito, para mim, assim, pronto, estava feito. Não, Deus tem mais. Ele não tem só esse perdão e está tudo bem, você fica lá, eu fico aqui. Não. Ele restaura, ele reconstrói. E ele tem mostrado isso para mim, porque são coisas que eu falo, por que tem mostrado isso para mim? Porque eu não acreditava. Eu não conseguia saber como que Deus fazia isso. E Deus faz. Ele tem assim feito construir uma amizade entre a gente, assim de uma forma tão linda, tão bacana, que em dezembro do ano passado nós tivemos uma experiência porque ele disse que ia embora e aí tinha que resolver um terreno do cemitério aqui. Aí eu fui lá, me despedi dele, né?
olha, nunca foi tão triste você se despedir de alguém que está vivo, sabendo que talvez nunca mais você vai encontrar. Eu estava colocando um ponto final ali na história. Fui embora do cemitério lá para trabalhar chorando, falar, Senhor, nem o dia que eu deixei minha mãe aqui, eu chorei tanto no dia do velório da minha mãe, porque também assim, era uma outra história que eu estava assim feliz da minha mãe ter conseguido e eu tinha certeza como Deus trabalhou no coração dela. Então era diferente. O meu pai foi uma despedida que eu falei, ele fez uma escolha de ir embora lá para o Pará. Acabou que não deu certo e ele voltou para cá. E aí, assim, começou um novo tempo para nós. E agora, o mês passado, a gente estava procurando as galinhas, ele viu que a minha filha postou no Facebook, ele disse que tinha umas galinhas que ele queria se livrar, aí ele veio para cá, trouxe as galinhas, almoçou aqui com a gente, foi numa sexta-feira, aí eu acabei chamando meus irmãos, e eles vieram, foi assim, um almoço, foi dia 8 de abril, foi muito bom, sabe, quando todos se sentem amados, e assim, e Deus tratando, numa conversa com o irmão, que ele falou, nossa, ontem, eu até falei, como você respondeu rápido, Assim, eu falei para o meu irmão mais velho, ele falou, eu estava pensando justamente, porque fez 3 anos que a mãe morreu, e aí eu estava pensando, nossa, faz quanto tempo que eu não vejo o pai? E a hora que você falou, eu não pensei 2 vezes, Aí eu falei, olha, como que o Espírito Santo, ele vai direcionando, ele toca ali, aí eu, assim, assim, nesse questionamento da atitude dele ser tão rápida, Aí eu falei, mas é assim que Deus faz. É assim, um relacionamento, Deus valoriza tanto isso que ele vai fazer tudo para nos proporcionar esse momento, Basta a gente ter a ousadia de convidar, de fazer, Igual eu falo aqui, eu tenho recebido a pastora Rose, a Dani, se os meus irmãos, as minhas tias, olha, minha chácara está aberta aqui para assim, para receber vocês. Eu penso na Mônica, eu estava vendo o Cabrito ontem, falei, a hora que a Mônica estiver aqui, nós vamos ter que sentar nesse gramado e ficar falando das coisas aqui. Mas tem que ter tempo, porque a pastora Rose vem assim, ó, passa e pica o cartão e sai, Mas ela consegue me ensinar muito através, até dessa atitude, que nem se for rapidinho, é uma sementinha tão assim valiosa que eu falo, meu Deus, dá para a gente ficar digerindo e se sentir alimentada por muito tempo depois. E aí, eu sei que o meu pai fez aniversário agora, dia 22, até foi o dia que eu não estava bem, a pastora Rose passou por aqui, orou, e aí na segunda-feira ele me ligou. Olha, onde já se viu aniversariante ligar para alguém querendo parabéns, Aí ele ligou. Eu vejo como que Deus tem assim, estado presente na minha vida através dessas atitudes, que as pessoas querem estar junto. Aí as pessoas elas estão assim buscando. Eu não sou uma pessoa que tem essa facilidade de evangelizar, assim, falar de Jesus, olha, mas assim, eu sempre penso, vou acolher, vou fazer a pessoa sentir algo diferente e especial. E quando vê, ela já está nos braços, já está envolvida, sabe, com toda essa experiência com Deus, e ela fala, eu quero isso, Uma época eu falava, eu sou falha, hoje eu falo, não, eu sou o que eu sou, e eu sei que Deus, ele vai me fazer melhorar no que ele acha que eu preciso melhorar, E ele vai fazer eu parar com o que não é para ser, Igual eu estava falando que a gente aprende aqui, Assim, todas as manhãs fazer as coisas. E aprende também o que não é para fazer, Que é o mais importante. E às vezes a gente não faz e não deixa de fazer, mas é meio passo, nem que seja só uma atitude, um toque, E Deus ele faz, ele traz o resultado aí. E no fim eu sei que eu estou muito feliz, porque eu estava questionando sobre, conversando com Deus sobre meu pai, eu falei, Senhor, como o Senhor se reconstruiu, É assim uma amizade, algo que a gente se fala e dá muita risada, sabe? Muito gostoso essa amizade, que eu nunca tive. Por quê? Porque eu vivia de migalhas, daquela daquela atenção do meu pai a vida toda, ele trabalhando, ele com múltiplas vidas, por aí. Mas eu falo, mas hoje eu consigo até agradecer a Deus por cada momento, por eu ansiar por esse desejo dele, mas eu glorifico a Deus por quê? Porque
foi o amor de Deus dentro da minha vida que faz hoje com que eu ame o meu pai, sabe, de uma maneira tão assim, tão incondicional, com tanta gratidão a Deus pela vida dele, eu fico emocionada. E eu falo assim, Deus, só o Senhor faz isso. Aí eu estava pensando um dia, eu falei, como ele mudou? Ele não tem mais aquelas conversas chulas, sabe? Uns assuntos, ele era muito vaidoso, muito assim, sabe? Meio nojento em umas conversas, né? E eu falo assim, ele mudou, ele não é mais assim. Então, eu sei que às vezes a gente ouve histórias de testemunho, que a pessoa perdoou, aí ele vai, aceita Jesus, vai para a igreja, mas às vezes não é dessa maneira. Mas Deus está mudando, Deus está preparando, sabe? Até mesmo eu falo, o fato da minha cunhada, né, que eu pedi oração, nós fomos lá, falamos de Jesus, aí Deus recolheu, mas eu creio que Deus tratou, porque eu estava conversando com a nora dela, e aí ela falou assim, mas nós estivemos lá domingo. Ela com aquele jeito dela, né? Aquela boca suja, mas assim, eu sei que ela, muitas vezes ela falou, porque tinha um pastor amigo nosso que ia lá e ela gostava de conversar, com certeza ela conversou muito com Deus esse tempo todo aí, esse período, né? E a hora que a gente olha a pessoa ali, né, você fala, não importa se ela tinha uma boca suja, se ela tinha isso, ou jeito difícil, né, você ama, e eu tenho sentido esse amor que Deus tem colocado em mim, gente, como algo muito novo. Eu não era assim. Eu tinha aquela coisa, sabe, sentir dó, mas não era amor, entendeu? Né? Não era algo assim que eu falo, não importa, do jeito que a pessoa é, você fala. E através dessa experiência com a minha cunhada lá, eu pude ver que o Senhor, né, tratou comigo assim, não espere as pessoas estarem dentro de um caixão, né, para você sentir esse amor. Faça hoje, faz hoje. Sabe, aproveita, porque eu tenho muito para renovar nos seus relacionamentos, na sua vida, nas suas experiências, sabe, né, com o meu caminhar. E é isso que Deus tem feito comigo. E eu estou, assim, muito grata a Deus, muito feliz, né, pela comunhão que eu tenho com todos vocês. É isso, Mônica. Eu vou parar por aqui, porque senão vai compridar. Amém? Nossa, Maí, uma casa em reforma, uma casa em construção. Tira a janela, tira a porta, mas chega coisa nova. Chegou esse amor aí que você nem sabia. E você não tem noção o quanto que eu aprendo com você. Não tem noção. Talvez se tivesse noção, estaria fazendo uma série de Netflix toda terça-feira aqui. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Vem para cá, minha pastora. Ora aqui por essa loura linda, meu Deus. Obrigada, mãe, por esse transbordo, por esse derramar e mostrar esse amor de Cristo na sua vida com tanta maturidade, viu? Amém, amém. Olha, Mônica, eu quero dizer assim, eu já tive muitas discípulas ensináveis, mas eu nunca conheci alguém que aceita ser chacoalhada, exprimida, treinada como a Maísa Oi. Eu já digo que ela é a minha melhor diaconisa que eu tenho achado nesse ano de pandemia. Uma diaconisa serva e uma mulher que muito em breve estará recebendo um pouco da unção que eu tenho como pastora. Ela é apacentadora, viu? Ela tem apacentado a casa dela e ela vai apacentar a muitos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Obrigada pelo transbordo da minha irmã Amaí. Obrigada pela vida de Saúl, obrigada pela vida de todos os seus filhos. Nós temos visto como esta mulher, a semelhança, Senhor, de Lloyd, tem sido um referencial nessa família. Eu te peço, tira todo o medo, tira todo o temor, que a unção de graça e de ousadia seja sobre ela. Fortalece todos os seus ossos, os seus músculos, a sua mente, as suas emoções, o seu casamento. Blinda as emoções dela para que ela possa voar cada vez mais alto. Te agradeço por esta sala, por esse tempo e pelo privilégio que nós temos de abençoar uns aos outros, porque assim como o Senhor fez na vida de Amaí,
o Senhor deseja fazer na vida de cada mulher que está nessa sala. E eu abençoo todas as minhas irmãs e os meus irmãos com a graça, com o amor de Deus e com as doces consolações do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Hoje é dia de oração pelo Brasil, pela pastora, por aquilo que Deus está fazendo, em nome de Jesus, viu? Conto com vocês. Precisamos de recursos para invadir essa internet, porque sem recurso não tem propaganda nas redes sociais. Amém, vamos conseguir. Juntos somos mais fortes. Obrigada, povo do Transbordo, povo família, que o Senhor nos conecta toda manhã. Coloque seu nome lá, viu? Para você também vir aqui transbordar. E se você botou ali no papel igual a Maí botou e saiu de trás para frente, mas o Espírito Santo direciona para a gente entender da forma correta. Então, vai lá e coloque seu nome também. Amanhã temos estudo com a pastora Rosi, aqui com a gente às 7h05, chame mais um, viu? Beijo no coração de vocês e até amanhã.